Agora essa é a do Corinthians, também não caio nessa, né? Corinthians e São Paulo, na prática, com os elencos que tem, com as folhas de pagamento com os jogadores, não são candidatos ao rebaixamento, né? Se você pegar o restante, a questão era o momento delicado que cada um vivia. O São Paulo não vive mais, o Corinthians também não vive mais. Nessa situação ainda matemática do Corinthians, é só você observar os adversários, o quanto o Corinthians consegue ainda investir no time dele. Agora, eu tô com o Juca, só pegando essa comparação. Quem comparou São Paulo e Corinthians nesse momento, de certa forma, foi o Vanderlei Luxemburgo, dizendo que ninguém acreditava nele no Dorival. Ele chegou depois do Dorival, é verdade, um pouco depois. Mas o São Paulo já tem um padrão coletivo que o Corinthians ainda não tem. O que não quer dizer que o Corinthians não tem até jogadores mais decisivos que o São Paulo. Além da tradição e da pedra no sapato, como você disse, em mata-matas, o Corinthians, da torcida e do fator Neoquímica Arena, o Corinthians tem muitos jogadores decisivos. Com a recuperação do Renato Augusto, mais ainda. E os dois estão na frente tripla. Não na frente tripla da tríplice coroa, que só o Flamengo tá, mas hoje a gente falava, né? Depois de Corinthians e América, só 3 times do Brasil estarão em 3 competições. E são eles: Flamengo, Corinthians e São Paulo. O São Paulo, é difícil um time jogar 2 partidas tão bem no intervalo tão pequeno. Quinta-feira no Allianz Parque e domingo no Morumbi. Ah, o Santos tá muito mal. Tá muito mal mesmo. Mas o Palmeiras não tá muito mal. E normalmente depois de uma classificação na casa do adversário, com aquele contexto, tem aquela tradicional relaxada, né? E não foi o que aconteceu, né? O São Paulo jogou contra o Santos à Vera, trocou alguns jogadores. Eu acho que muito dessa questão da confiança, tranquilidade, claro que é o comando do Dorival, o time começa a ter algumas boas notícias vindas do departamento médico. Então, hoje você tem, por exemplo, para o setor ofensivo, você começa um jogo com o Juan, Caleri e Luciano, e no segundo tempo você coloca Erisson, Pato e David, 3 atacantes por 3 atacantes. Você foi em todos os times do Brasil, mesmo os mais sólidos, tem tantos jogadores do meio para frente. O São Paulo passou a ter com o departamento médico mais vazio. E, de fato, além de ter vencido mais um jogo, o São Paulo jogou bem mais um jogo. Vai dando confiança, sim. A temporada tem as suas semelhanças com a temporada passada em termos de desempenho. O São Paulo está na mesma fase da Copa do Brasil que esteve o ano passado. Está iniciando o mata-mata da Sul-Americana no ano passado, chegou até a final. E no Campeonato Brasileiro, a essa altura, já tinha caído um pouquinho, não estava no G4. Ainda é uma pequena margem para o G4, porque está muito embolado aqui. Fora o Botafogo lá em cima, o resto está muito embolado. Mas o São Paulo vem jogando bem, sobretudo quando atua em casa diante da sua torcida. No Campeonato Brasileiro, a campanha em casa vem dando essa gordura para disputar as primeiras posições. O São Paulo só perdeu um jogo em casa para o Palmeiras, tem como mandante a segunda melhor campanha, só perde para o Botafogo. E acho que o trabalho do Dorival ainda não pode ser comparado com o do Luxemburgo. O trabalho do Dorival é sólido, já tem uma assinatura, o time tem um padrão. O do Luxemburgo ainda está em construção. Veremos os próximos passos do Corinthians.